fico feliz quando as pessoas falam assim, você é um faixa preta. Eu costumo dizer que eu tenho uma faixa preta. Acho que ser um faixa preta é uma outra história e essa é uma lida diária. Sim. Chegar aos 55 anos e ser um faixa preta é diferente de ter uma faixa preta. E isso faz você questionar atitudes suas de toda a sua vida. Valores que pareciam imutáveis e que você entende que talvez o dojo, o teu companheiro, o teu mestre vão te questionar e talvez você tenha que rever algumas coisas dentro de você. A minha eterna busca é ser um faixa preta, não ter uma faixa preta. Eu acho que essa é a primeira coisa que eu posso te falar da minha paixão por um esporte, por uma arte marcial, mas sobretudo uma maneira de ser homem, de ser humano. A arte sempre fez parte da minha vida. Talvez o primeiro grande sinal tenha vindo através da música. Alguns anos depois do design, a fotografia, a arquitetura, a moda, um universo profissional riquíssimo em cultura, comportamento e conhecimento. Como surfista, kitesurfista e lutador, aprendi que o esporte vai muito além da competição. O mar, o vento, a montanha são os elementos da natureza que me movem, me conectam com a minha verdadeira essência. Eu acredito que devemos agradecer a tudo que temos e cultivar nossas amizades, pois é um dos maiores valores que temos na vida. Tudo é energia. Vamos celebrar a arte de viver. O Pura Connection é mais um projeto de vida que trago ídolos, referências, mestres e amigos que fiz durante essa intensa jornada. Uma verdadeira conexão humana com o propósito de espalhar visões, experiências e mensagens positivas para o mundo. Agora sim, grande André. Mestre Alex Atala, uma honra imensa estar aqui com você, cara. E a gente tinha falado aqui um pouco antes. Porra, recentemente teve um almoço, né? A gente teve uma conversa ali profunda. E é sempre muito bom estar com você e conversar, né, cara? E a gente vai sempre pro papo nosso em comum aqui, que é o jiu-jitsu, né? E talvez nem todo mundo saiba que você é um faixa preta de jiu-jitsu, né, cara? Um cara que conviveu muito tempo aí com essa arte, né? E fez parte da sua formação de vida. André, eu fico feliz quando as pessoas falam assim, você é um faixa preta. Eu costumo dizer que eu tenho uma faixa preta. Acho que ser um faixa preta é uma outra história e essa é uma lida diária. Sim. Chegar aos 55 anos e ser um faixa preta é diferente de ter uma faixa preta. E isso faz você questionar atitudes suas de toda a sua vida. Valores que pareciam imutáveis e que você entende que talvez o dojo, o teu companheiro, o teu mestre vão te questionar e talvez você tenha que rever algumas coisas dentro de você. A minha eterna busca é ser um faixa preta, não ter uma faixa preta. Eu acho que essa é a primeira coisa que eu posso te falar da minha paixão por um esporte, por uma arte marcial, mas sobretudo uma maneira de ser homem, de ser humano. Legal. Homem não masculino, mas homem no sentido de ser humano. Sim. Então, eu acho que é isso, né? Você falou bem, e por isso até eu te chamo de mestre, né? Porque eu acho que você tem uma vivência de vida, experiências, né? Assim, cara. E foi um cara que mergulhou fundo nas coisas, né? Com intensidade, né? E o jiu-jitsu foi uma delas também. Já uma delas. Porque eu sinto essa intensidade no que quando você fala jiu-jitsu ali, você gosta de falar, você gosta de estar, você gosta de treinar, você gosta de estar com as pessoas, gosta de conhecer os caras, né, enfim, que vivem disso. E então
eu acho que essa hora de voo, de vida que você, de vivência que você teve, né, e de experiências que você teve ao longo dessa vida, né, te faz um grande mestre, né? Porque, enfim, eu acho que é a soma disso tudo, né? A gente pode se aprofundar em algumas coisas que talvez as pessoas não saibam, mas pô, a gente estava falando agora no carro vindo para cá, né, do quanto você também é um cara que pratica yoga, né? E a meditação, enfim, então assim, tem os pranayamas, tem muita coisa ali que faz você entender a vida, inclusive de uma maneira diferente, e se entender, né, cara? Assim, entender suas capacidades, suas limitações. E o jiu-jitsu é mais uma ferramenta dessas, né? Eu acho que o jiu-jitsu trouxe na minha vida a compreensão profunda de uma das primeiras coisas que eu ouvi quando eu entrei no jiu-jitsu, né? Que é uma frase famosa do Rickson, que é encontrar conforto no desconforto. Eu acho que essa foi a maior lição, é a grande lição, é o meu mantra de todo dia de manhã. A vida não é fácil, a vida não é legal, a vida não é justa, a vida não é cor-de-rosa, mas ela é incrível. E ela é incrível a partir do momento que você consiga estar bem nos momentos mais desconfortáveis que a vida te coloque. Tá bem é estar tranquilo, tá bem é estar respirando bem, tá bem é estar seguro. Essa é a maior ferramenta que o jiu-jitsu trouxe na minha vida. E a minha vida, talvez 10% dela seja dentro de um tatame. O jiu-jitsu está na minha vida em todo o tempo. Eu acho que essa dentro da yoga, ela está dentro do mergulho, ele está dentro do mundo dos negócios, ele está na hora de eu ser pai de 3 caras, de dois caras e de uma menina, e olhar para a cara deles e, antes de mais nada, fazê-los mais confiantes, mais preparados para enfrentar as dualidades, as divergências que a vida vai trazer para eles. Sim. E a gente estava até falando agora no almoço, né, cara? E de novo, porra, agradeço muito. Você sempre me chama pra almoçar, eu fico, porra, cara, esse cara não deixa nem eu pagar o almoço. Mas enfim, você começou numa época ali com Marcelo Bering, isso, né, isso. Marcelo, enfim, quando chegou em São Paulo, uma história muito divertida. Ele chegou em São Paulo, causou, né? O cara chegou, duas figuras icônicas chegam em São Paulo praticamente na mesma época, para não dizer ao mesmo tempo, que foi o Fábio Gurgel, que está aqui até hoje. Sim. Tenho o maior orgulho de poder falar que o Fábio é meu amigo. E o Marcelo. Um dia entra num restaurante que eu trabalhava, tinha uma maçã, a gente decorava cada mesa com uma maçã, a gente fazia um furo na maçã, colocava um antúrio, e o Marcelo entra no restaurante com alguns amigos, pega a maçã. Eu já sabia quem era o Marcelo Bering, mas não tinha entendido que aquele cara que estava na minha frente era o Marcelo Bering. Tira a maçã, tira a flor, joga do lado, pega a maçã e começa a comer. Eu falei, nossa, que cara folgado, velho, mandou uma dura nele. Você fala, para, esse é o Marcelo Bering. E aí eu já fiquei naquela história, e ele olhou e falou assim, vai treinar comigo, gostei de você, vai treinar comigo. Aí eu fui lá, eu não tinha dinheiro, eu não tinha condição, eu não tinha nada, mas eu fui lá e, cara, conheci um cara que, muito antes de eu entender que ele ia ser uma referência eterna no nosso esporte, na nossa paixão, um cara com uma agilidade mental, com um humor, com uma acidez, com uma sagacidade, e com jiu-jitsu, que no longo dos anos da minha vida iam me marcar muito. Eu tive uma experiência breve, eu nem cheguei a ser graduado com o Marcelo, mas eu vou guardar esses primeiro ano do jiu-jitsu na minha vida com muito carinho, com muito romance, acho que mais do que com carinho. Passam-se anos, eu não me arrependo de ter deixado o jiu-jitsu, lógico que tem uma dor nisso, mas mergulhei na minha profissão e passados os anos eu volto para o jiu-jitsu por conta dos meus filhos. Então o jiu-jitsu tem uma história
grande na minha vida. Esse voltar para o jiu-jitsu, já vão aí acho que 12, ou um pouco mais de 12 anos, praticando jiu-jitsu intensamente, né? Levando o jiu-jitsu como parte da minha vida, como cozinhar, como cuidar dos restaurantes, como ser pai, ou como fazer, ou como meditar, ou fazer pranayamas toda manhã. Fala galera, são mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo em alto nível. Hoje trago para você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça. A gente falou também sobre tem um lance, né, cara, que eu acho que você começar uma atividade, né, difícil. O jiu-jitsu, ele tem suas dificuldades, né? E numa idade um pouco mais avançada, porra, é muito mais difícil, né? E colocar, ainda tem uma coisa simbólica aí, que é colocar a faixa branca. Exatamente. Né? Enfim, então é um desafio ali muito grande, né, cara? E você vai lidar, para você chegar na faixa preta que você chegou, e a gente sabe que é um tempo de muita persistência, cara, de muito desconforto, né? Enfim, cara, não é para todo mundo, não. Deveria ser. Deveria ser. Eu vou te falar de fora ser um cara mais velho, fora ser pai de 2 garotos que te olham como um vitorioso, porque afinal de contas eu já vinha de outras atitudes, outras áreas onde eu tinha muito sucesso, né? Como cozinheiro, por exemplo. Você colocar uma faixa branca e pisar num tatame e de repente olhar um garoto e levar uma esfrega de um garoto, ou colocar o seu ego à prova a todo momento. Você se colocar dentro do tatame, dentro do dojo, não existe mais velho, mais novo, mais rico, mais pobre, mais famoso, ninguém está ali para aliviar para ninguém. Exatamente. Então tem um extra aí que é um desconforto de que a vida, a gente vai ficando mais velho, vai tendo sucesso e vai ficando mimado pela vida, e aqueles mimos serão tirados de você. Ninguém vai aliviar o teu pescoço, velho. Todo mundo quer ele. E eu costumo brincar que pescoço de famoso vale 2. Né? Pô, ainda tem isso, né, cara? Porra. É a hora que você não tem alívio, né, cara? Assim, ninguém tá te aliviando muito, né? Ou o cara que tá te aliviando, de alguma forma, né? A gente fala também um pouco, acho que isso no jiu-jitsu, assim, a gente sente quando uma realidade, né, até diferente, quando o cara tá aliviando, quando o cara tá fakeando um negócio. Eu uso muito isso, assim, as máscaras caem no dojo. Porque não adianta você ficar fingindo muito, né, que você é uma pessoa que não é. Sim, né? Não tem... Porra, eu acho que com o tempo o próprio jiu-jitsu, ele vai te moldar e é por isso que eu acho também que é uma viagem de autoconhecimento, né? É uma jornada de autoconhecimento. Porque você vai se conhecer, você vai entender ali algumas qualidades, obviamente, que às vezes você nem sabia que tinha, e algumas limitações também, né? Que você vai, algumas já aceitar, né? Porque todo mundo tem a sua, e trabalhar algumas, você vai evoluir algumas outras. Então acho que esse é um autoconhecimento que você vai trabalhando ao longo do tempo, né, cara? E isso te molda pra vida. Pra vida. Tem uma coisa do jiu-jitsu que eu gosto muito, que é quando você perde. Então, desde você dar os 3 tapinhas e entender que, pô,
a melhor defesa era nunca ter deixado entrar o ataque. Exatamente. Eu acho que essa é uma lição. Mas tem as coisas também de vocês se machucando durante o treino em qualquer esporte é lesivo. Então, às vezes as pessoas falam assim, porra, eu vou no jiu-jitsu, o cara vai me machucar. Você fala, não, cara, quem vai se machucar é você, se você não respeitar, se você não se respeitar. Eu vou dizer que 99% das vezes que eu me lesionei treinando foi quando eu achei que eu podia mais do que eu realmente podia, ou segurar uma defesa, ou fazer um movimento, enfim. E também com idade, né? Eu acho que dos 40 para os 45, dos 50, dos 45 aos 50, 50, 55, você vai perdendo mobilidade. Isso não faz o seu jiu-jitsu pior. Você aprende a tirar vantagens disso. E isso fica mais fascinante ainda, não quando é com você, quando é com o seu amigo, que você de repente treinou há 10 anos atrás, e você tinha uma mobilidade, ele tinha uma mobilidade, passaram-se 10 anos, independente de ele ser mais novo ou mais velho, esses 10 anos pesa igual, e aí você vê o seu amigo até melhor do que era, com muito mais deficiência motora ou coordenativa ou de mobilidade mesmo, né? Isso me fascina demais no jiu-jitsu. Eu me amarro em treinar com os caras mais velhos que eu e com muito mais experiência de jiu-jitsu que eu, porque muitas vezes eu não consigo fazer nada, porque ele não deixou eu fazer nada. Isso para mim é fascinante do jiu-jitsu, né? Não é você ganhar ou perder, é você conseguir criar uma simpatia e um jogo, e muitas vezes até se frustrar porque o cara tem uma eficiência maior do que a sua, ainda que seus ataques ou que o seu qualquer coisa seja mais afinado, ele tem um bloqueio, ele tem a tranquilidade, e essa tranquilidade, essa segurança vem com essas coisas que a gente vinha falando, né? Com o repertório, com as horas de tatame, com os anos de enfrentamento, com a leitura do seu oponente. Exatamente. Pegar no tatame, pegar no kimono do cara, o cara pega no seu. Ali já tem uma troca que ali já começa a troca. Ali começou, já tem um. Você falando disso tudo, né, cara? Eu lembro muito de uma experiência muito recente minha com o Ryron, né, cara? Eu tive com ele não só lá na Califórnia, na academia dele, e ali eu já foi uma coisa assim surpreendente, tanto a aula como ele conduziu a aula. E depois a gente teve um momento ali de um treino, né, num rola, enfim. E, cara, isso é impressionante, né? Ele já tinha surpreendido um pouco o mundo naquele Metamores que ele fez com o André Galvão, né? E pô, eu pude sentir um pouco isso, né, cara? Porque ali você vê, não adianta força, não adianta, porque o cara tá defendendo tudo. E de uma maneira, assim, que parece, né, muito simples, né, assim... Porque ele não tá fazendo nada de malabarismo nenhum. Só que ele não deixa você fazer nada. Não, é sólido, né? O bloco é sólido. Eu lembrando, te ouvindo falar assim, eu fui lembrando de pessoas que eu tive a honra e o carinho de poder treinar pelo menos uma vez na vida. Dentro desses momentos especiais que a vida trouxe, eu tive a honra de treinar com o Kiwan Gracie, né, com o filho do Marcelo. Sim. E fora ser um Bering Gracie, né, o cara já carrega 2 nomes ali. Treinar com ele, ter tido a chance de treinar com o pai dele. Então tem um lado emoção. Sim. Da história, aquela sensação de falar assim, pô, acho que eu estou bebendo água da fonte mais pura que existe, né? Tem uma emoção ali do treino que a gente vai guardar sempre. Treinar com o Rorion, treinar com o próprio Renzo, treinar com com o Ryron. A gente treinei com o Ryron novinho. Cara, sempre tem alguma coisa a mais, não é porque eles são melhores, mas é porque antes de mais nada eles
é a origem do que a gente gosta, né? Então é sempre muito emocionante tá na frente de um grande campeão, e principalmente quando essa figura vem da dinastia Gracie, né? Vem da família. É muito, para mim é sempre muito e impressionante assim da família, né, cara? E eu venho conversando muito sobre isso, entendendo um pouco melhor, né? Inclusive culturalmente, como que esse negócio surgiu, esse movimento surgiu, né? E a gente passou por vários movimentos, né? Desde a chegada, né? do japonês, enfim, né? A todo esse desenvolvimento do jiu-jitsu brasileiro, né? E as influências que ele foi plugando, e os desafios que ele foi fazendo ao longo do tempo, né? Desde de novo, daquela época, Gracie, com Hélio Gracie, né? Um cara muito valente. Muita valentia, né? Bravura. Muito. Diferente do Carlos, que teve sempre uma visão mais holística, né? Olhando pra dieta. E é muito mais... Assim, quando você vai entender a dieta, inclusive, a dieta é muito energética também. Né? Não é só a comida pelo alimento, né? Ele gostava de na hora de comer separado, não falar com ninguém naquele momento. Exatamente. Né? Era o momento da alimentação, né? Momento, exatamente. Você está concentrado e focado naquele alimento que você está colocando para dentro. Então, assim, tem uma parte inclusive dessa junção, né, do Hélio com a sua bravura e coragem, e o Carlos, né, com essa força espiritual. Exatamente. Pro que o jiu-jitsu é hoje no mundo, né, cara? Assim, o jiu-jitsu tomou uma proporção, cara. Tomou uma proporção, e eu sempre falo que nesta hora ele não é um esporte, ele é uma fraternidade. Sim. Por conta da minha profissão, eu andei pelo mundo inteiro, assim, na Rússia, a Europa do Norte, a Europa inteira, aos Estados Unidos, ao Japão, à Ásia, à Austrália. Eu sempre levo um kimono. Sempre. E é sensacional que você chega num lugar que, se você não conhecer alguém, você liga para alguém, esse cara faz uma conexão e você é para lá de bem recebido. Eu acho que esse passaporte internacional que o jiu-jitsu me deu foi uma bênção, assim, é muito melhor do que ter nacionalidades ou qualquer outra. Assim, cara, quer andar bem no mundo, quer ser bem recebido, quer conhecer o lugar que o local mora, como ele vive, como ele come, como é que é o dia a dia do local. Cara, quem me deu isso foi o jiu-jitsu. Quem me deu isso foi a minha paixão pelo jiu-jitsu. Não, isso é impressionante. Isso é uma outra coisa também, assim, né? Eu também vivo um pouco essa experiência quando eu viajo, né? De visitar academias, de treinar, enfim. E é impressionante. E às vezes muitas pessoas, inclusive, assim, que não é nem lutador, mas eu acho que hoje elas respeitam, né? E talvez também não seja só porque ele sabe que você é do jiu-jitsu, mas assim, a sua atitude, né? A tua postura. A segurança que o jiu-jitsu dá, né? Tem uma coisa, eu recentemente, nos últimos 3 anos, na academia que eu treino com o Demian Maia, começou a treinar um cara que botou a faixa branca com 62 anos. Então não era um jovem. Ele quando chegou na academia, todo mundo até meio se olhou assim e falou: porra, senhor, já com meio curvo, né, com uma postura corpórea muito inseguro na hora de entrar, não queria fazer treino com todo mundo, só fazia o treininho paralelo. Passaram-se 3 anos, hoje ele é um faixa azul. No meu ponto de vista, ele podia ser roxa, marrom, porque o que mudou ali dentro não foi a faixa da cintura e nem a qualidade do esporte dele. O cara se aprumou, velho. Ele ganhou uma injeção de autoestima. Sim. A barba era mal cuidada, a barba tá bem cuidada. Mudou o cara, velho. Você fala assim, isso é magnífico, isso é uma transformação, não no esporte, no homem. Sim. No ser humano. Isso é muito... e eu acho que normalmente quem
tem o jiu-jitsu dentro, carrega com ele essa boa postura corpórea que não é ameaçadora. Sim. Não é aquela história de falar assim, pô, esse cara é um casca grossa, ele vai me amassar, ele vai... Sim. Não, o contrário. É fraterno, embracing, assim, o cara te traz para perto. É muito bonito ver esses processos, desde aquele garoto que entrou, garotinho novo, clássico, sofreu bullying na escola, cheio de inseguranças, de repente vira um homão dentro do tatame, até esse cara que começou tarde, que você vê o cara, não sei se é rejuvenescer, sim, mas é mudar a sua atitude para a vida. Sim. Estender o peito para frente, se coloca melhor e fica mais simpático. Fica mais seguro, fica mais simpático, sorri mais, deixa de ser aquela figura retraída, né? Essa é das coisas que me fascinam muito do jiu-jitsu e que eu não vejo em outros esportes. Eu faço outras coisas, a gente falou já, eu faço yoga, eu gosto de mergulhar, eu gosto de pescar, eu gosto de um monte de coisa que eu não vejo essa transformação. Vejo os caras felizes. Sim. Mas essa transformação de postura corpórea mesmo, assim, de atitude para a vida, até onde eu me lembro, eu só vi no jiu-jitsu. É muito animal, cara. Realmente tem muitas coisas, né? E hoje, por isso, inclusive, acho que esse trabalho aqui, né, de colocar um pouco essa mensagem para fora, inclusive através de vocês, grandes mestres, enfim, referências, é mostrar um pouco essa mensagem, né? E sempre para um lado positivo, né? Que eu não gosto de ficar trazendo muita polêmica, enfim. A conversa aqui é para mostrar um lado muito positivo. Não só do jiu-jitsu, mas da vida, assim. Da gente começar a olhar também a vida de uma maneira, com óculos, né, mais positivo, que inclusive é um dos códigos do Bushido, né? Do Bushido, exatamente. É a positividade. Positividade, né? Você... Porque a gente até falou também agora no almoço, tudo tem seu lado bom ou ruim, né? É o yin yang da vida, né, cara? Tem os polos. Então que a gente olha as coisas, cara, né, pro lado positivo. Pelo lado positivo. Sempre tem. Recentemente estou usando óculos hoje porque fiz uma cirurgia grave, né, 6 horas de cirurgia, olho aberto, uma coisa violenta, e venho de 3 anos de 2 cirurgias de joelho, mais uma cirurgia que eu vou ter que fazer, e possivelmente se a próxima for sucesso, ainda vou ter mais uma. E aí você vai olhar e falar, pô, eu tô ficando velho, pô, eu tô todo arrebentado, pô, eu tô ficando doente, pô. Esse é o natural. Sim. De um cara com 55 anos, cheio de lesão, e a vida cobrando preços da maneira que você fez. Então você fala assim, caraca, que incrível. Eu estou passando por tudo isso porque eu vou ficar melhor. O meu filho, o meu amigo, as pessoas que estão em volta, em vez de falarem assim, ai, coitadinho dele, ele vai morrer, ou vai ficar cego, ou vai ficar assim, que nada, o cara vai tirar isso de letra. Daquela semana que vem ele está aqui trabalhando com a gente, está aqui rolando com a gente. Eu vou demorar mais que uma semana para voltar a treinar, mas daqui a pouco estou lá na academia de novo, igualzinho, cara. Então Sim. Acho que tem essa maneira de olhar e essa positividade que é de você não ficar se afligindo e fazendo drama com as coisas duras que a vida vai trazer, seja ela um estrangulamento, seja ela uma doença ou uma limitação física. Acho que eu vou olhar e falar assim, não, isso aqui é para me deixar melhor. E
vou falar uma coisa que muito dita no jiu-jitsu, a gente aprende mais nos momentos mais difíceis. A gente aprende mais quando a gente bate do que quando a gente mas é verdade, como fala, o estrangula, enfim, o finaliza. Cara, mas isso inclusive a gente estava também numa conversa aqui antes a gente estava falando um pouco da graduação, né? E eu lembro muito do meu mestre falando assim: porra, André, se coloca numa posição ruim, cara, você só quer ganhar, você só quer ficar na boa, porra, você faz sempre aquele jogo. Então e realmente, isso também está muito conectado a essa maturidade também que a gente está falando, né? Da jornada. Quanto a gente vai, com o tempo, percebendo algumas coisas, e algumas coisas nossas, né? No sentido assim, porra, de repente, aquele momento era muito competitivo, né? Eu queria ser o melhor, eu não queria perder nenhum momento, não queria aceitar nenhum momento. Se tivesse alguém ali olhando o treino, eu tivesse uma posição ruim, eu já queria sair dali logo. Né? Então assim, mas todo esse filme com o tempo, depois vai passando pela sua cabeça, fala assim, porra, meu irmão, eu era assim, né? Você vai se enxergando, entendendo que talvez você não estivesse pronto. E você vai entendendo isso que você falou, por exemplo. E eu tive agora com o Hiron, né? A gente gravou em inglês agora, que é um outro braço desse projeto, cara. Jogar um pouco pro mundo, né? Um desafio gigante para mim falar nessa língua, uma língua que eu estudei muito tempo, mas não treino, né? Não é nativa. Mas é aquilo, é o jiu-jitsu, né? A gente se jogar e vambora, a gente vai evoluir. Mas ele tava falando que o que fez a diferença para ele ser campeão agora mundial, no absoluto, foi ele ter treinado, se colocando em posições difíceis. O Roger fez isso com ele. Exato. Então vou te colocar em situações desconfortáveis, você vai treinar isso, né? E isso fez toda a diferença. Eu vi mais de uma vez o Roger falando que ele, antes de aprender a bater, aprendeu muito a apanhar, né? Quer dizer, o jiu-jitsu dele foi construído levando amasso. Ou seja, ele ficou duro antes de ficar bom. Sim. Eu acho que essa é uma história que, conversando com o Rojão, ele sempre falou para mim. Trazendo isso para dentro da cozinha, o que eu posso dizer para você é o seguinte: eu sempre tive facilidades, vamos dizer para você, o fogão nunca me botou medo. Uma faca nunca me botou medo. O forno já me colocou, já não era um íntimo meu. E o mundo doce, eu tinha aversão. Eu odiava. E eu odiava não porque eu tinha raiva. Eu odiava porque eu sabia que eu não sabia. E eu tive que passar por 3 momentos, que é da algeriza à tolerância, da tolerância à paixão. Essa é uma coisa que a gente usa muito na cozinha. Normalmente as pessoas... Dá um exemplo. Há 20 anos atrás eu perguntava para as pessoas o que elas não comem. Normalmente era sempre 3 coisas. Eu não como quiabo, eu não como jiló, eu não como coentro. Hoje em dia, se sobrou o jiló, porque o quiabo e o coentro a maioria aprendeu que coentro está assimilado. É verdade. 20, 30 anos atrás, falar de comer peixe cru era assustador. Um pouco mais, talvez, era assustador. Hoje as crianças comem sushi melhor que comem hambúrguer. Então tem uma coisa que quando você tem uma dificuldade ou você tem medo, você cria um bloqueio. E a partir do momento que você começa a se expor, você passa por esses 3 momentos: a tolerância, né? A algeriza primeiro, a tolerância e aí a paixão. Isso aconteceu comigo em vários momentos da cozinha e também no jiu-jitsu. Historicamente, eu era um passador. Aí eu tive a primeira lesão grave de joelho, que foi rompi o cruzado, né? E aí eu deixei de ser passador para virar guardeiro. E eu fui virar guardeiro não porque eu queria virar guardeiro, era porque eu não podia mais ser passador, doía, cara. Então, e tudo isso vai fazendo, vai construindo, e hoje, passado todos esses anos, ainda não estou bom do joelho, mas o meu jogo normal, hoje em dia eu sou muito mais guardeiro do que passador. Quer dizer, a vida me transformou, e hoje quando eu paro para ver posição, eu fico muito mais instintivamente olhando o guardeiro do que o passador.
Ainda que seja uma posição de passagem, eu fico olhando onde é que o guardeiro pode segurar, onde é que ele pode. eu me vejo, vamos dizer que eu comecei a vida dessa e vou terminar com outra. Acho que é uma coisa. Porra, mas assim, dentro dessa conversa toda, cara, que a gente está tendo, eu acho que no final é o seguinte: curta a jornada, né? Porque a gente às vezes fica pensando lá na frente, né? E talvez no jiu-jitsu, por exemplo, usando de novo a nossa arte aí como o grande exemplo, a gente fica sempre colocando aquele objetivo de chegar na faixa preta. É o primeiro objetivo, talvez, né? E ali, cara, ali é um começo de um novo mundo, né? Ali começa o jiu-jitsu, né? Então, assim, não tem final nenhum ali. Não tem final nenhum, não. Tem só entender que é um grande começo, é um grande recomeço. Eu acho que tem essa coisa. Quando você fala assim, porra, curte a jornada. O momento presente, que muitas vezes a meditação, a yoga te traz. Tem uma frase da gente que gosta de pescar, de andar de barco, né? Que a gente às vezes fala que o dono da lancha quer chegar, o dono do veleiro quer ir. Ele está muito mais presente na viagem. Eu às vezes falo isso de várias coisas, né? Vamos usar um exemplo, a comida. Tem gente que está preocupado com o próximo prato. Cara, curte esse aqui. Sim. Olha esta beleza aqui. Este aqui é o que é aqui que você vai tornar essa experiência inesquecível. As pessoas eu vou em outros restaurantes, as pessoas vêm ao meu restaurante e ficam ansiosas pelo próximo prato, porque o que vai acontecer daqui a pouco. Cara, não. Aquilo vai fazer muito mais sentido se você absorver o 100% deste momento. E isso eu posso falar de várias maneiras, né? Acho que tem analogias. Eu vou falar uma, não sei se capaz que caia no corte, mas vamos lá. Numa das vezes, um dos treinos com o Marcelo, faixa branca, começando, ele falou, faz isso, faz aquilo. Ele estava na guarda, eu tentando passar. Aí ele olhou para mim e falou, tem namorada? Eu falei, tenho. Ela falou, ela não goza, né? Pô, que merda é essa? Que porra é essa? Ele falou, cara, jiu-jitsu é com o corpo inteiro. O jiu-jitsu é que nem o amor. Sim. Se você não souber botar a mão, se você não encaixar o quadril, se você não vai ter passagem, velho. Tu tá fazendo tudo errado. Se é assim que tu fode tua mulher, ela não gosta, tu vai ser corno, caralho. Porra, malandro. Que aula pra vida, cara. Que aula pra vida. Que é entender isso, que assim, pô, uma passagem de guarda nasce de um movimento de corpo todo. Sim. Que um momento de amor é a entrega de um corpo inteiro. Sim. Que um momento de degustação de um prato é você, seja numa visão mais holística que você citou há minutos atrás do Carlos, seja do chefe Alex Atala ou de qualquer gourmet do mundo, se entrega a essa experiência. Aproveita isso daqui, vive este momento, né? Eu acho que tem uma ansiedade que vem piorando no mundo. Exato. Através das mídias sociais. Sim. Né? As pessoas ficam ali o tempo inteiro. Muito. Até porque aquilo ali tira do agora, né? Tira do agora. Te leva para um outro negócio. É isso. E aí, voltando ao jiu-jitsu, ele te coloca no agora mesmo. Não tem como. Não tem como. Você, ficar pensando em qualquer outra coisa, não treina o jiu-jitsu. O máximo que você vai pensar no jiu-jitsu é o seu próximo movimento. Mas você tá conectado mas é isso. É a próxima fração de segundo. Sim. É a próxima fração de segundo. Eu acho que tem uma coisa do jiu-jitsu, falando de momento presente, que a gente usa também no momento de meditação, de pranayama ou de yoga, que é consciência corporal. Né? Se para você fazer um bom pranayama, você precisa estar todo bem posturado para que os seus canais ou o seu oxigênio circule no seu corpo da melhor maneira. Quando você está rolando com alguém, você tem que ter a sua consciência corporal e a do seu oponente. Não dá para ficar olhando e falar assim, o pé do cara está perto. Não, consciência. E isso você vai ter se você estiver inteiro
na experiência. Eu acho que uma das coisas incríveis do rola do jiu-jitsu, não só da disciplina, mas do rola, é essa consciência corporal que o cara tem que ter e que ele vai desenvolver. E isso vai fazer o momento dele incrível. Sim. Incrível, assim, você conseguir usar o seu instinto de maneira positiva, né? Outro dia eu vi um podcast do Fábio Gurgel falando que o jiu-jitsu é uma técnica e que a luta é um instinto. Ele falou isso comigo aqui também. É muito bonito, fala sobre isso. É muito bonita essa fala dele. Ele fala que o instinto leva a gente para a morte. Para a morte, exatamente. Quando o seu instinto já é a técnica, é muito... ou quando a técnica sobrepõe o seu instinto, isso é você viver, você controlar a sua ansiedade, controlar o seu... E estar 100% presente naquele momento. Isto para mim é muito impactante. Assim, E você sabe que tem o Pedro Valente também na conversa comigo falou isso, foi legal e certamente é uma frase greciana do Hélio, enfim. Eu falei, a gente acho que foi no final da conversa, falei assim, porra, obrigado pelo seu tempo, né, cara? E como o Rickson Gracie fala da importância do tempo, né? E o Pedro fala assim, eu acho que o Hiron falou a mesma coisa, falou assim, não tem lugar no mundo que eu gostaria de estar, a não ser aqui com você agora. E é isso, né, cara? É isso. É viver esse agora e curtir esse agora, né, cara? Essa nossa experiência que a gente está tendo. Buscando essas analogias do meu mundo para a minha paixão, né? O meu mundo é a cozinha, a minha paixão é o que a gente está fazendo agora, é o jiu-jitsu, é falar do jiu-jitsu. E não dá para não cruzar linha. Em algum momento, eu falo que eu sou um apaixonado por cozinhar. Muito. Desmedidamente. Eu não gosto tanto de trabalhar. Trabalhar é estar num restaurante, coordenar várias mesas, comendo pratos diferentes, com restrições diferentes, um come peixe, o outro é vegetariano, enfim, cada um tem as suas demandas. E eu tenho que coordenar tudo aquilo, fazer aquilo funcionar, sempre pensando em desdizer alguma coisa que me contaram desde criança como verdade absoluta. A pressa é inimiga da perfeição. Isso é verdade, pode ser em todos os lugares do mundo, menos dentro de uma cozinha. Numa cozinha, assim, nada mais triste do que uma pessoa com fome esperando a comida dela chegar. Sim. Então eu preciso ser rápido, eu preciso ser eficiente, eu preciso ser preciso e tem que ser delicioso, e aquele julgamento é instantâneo. Sim. Até porque, desculpe, vai. mexe com o lado instintivo da pessoa. Exatamente. Porra, totalmente. É o da sobrevivência. É o da sobrevivência, é o documento. Eu preciso desse combustível para viver melhor. Quando você está dentro da cozinha e você está com todas essas pressões, você vai ter que aprender. Você vai fazer uma coisa por vez bem feita. O mal feito dá o trabalho de refazer. E você não tem esse tempo. Você não tem o tempo de refazer. Então, neste caos que eu citei agora, você vai ter um momento para fazer muito bem uma única coisa. Não dá para fazer duas coisas. Não é com as suas mãos, é com a sua energia, é o que você tira de dentro de você. Eu falo isso muito para as pessoas. Eu trabalho com coisas ordinárias: cebola, óleo, manteiga, farinha, cenoura, tomate. Por que faz melhor? Primeiro porque tem uma experiência, tem a técnica, tem um desenvolvimento, mas tem uma entrega. Sim. Tem uma coisa que é você estar inteiro dentro daquele movimento, daquela execução daquela receita. Normalmente você vê nessas reality shows de cozinha o cara gritando, estressado e xingando, e isso aqui é uma merda. Vem ver minha cozinha. É todo mundo em silêncio. A minha cozinha tem 3 leis que, falando, parecem militares e brutas. Não corre, não para e não fala. Não corre, porque se você correr, a chance de você atrapalhar alguém é gigante. Não para, porque tem sempre alguém precisando de ajuda.
não fala. Por uma simples coisa, se você for escrever uma frasezinha no Instagram para alguém, você não faz isso teclando e falando com alguém. Se essa mensagem for importante, aí sim é que você põe o seu foco total. Sim. E essas 3 fases estão no quê? Em ser colaborativo com a sua equipe, respeitoso com a sua equipe e colocar o melhor de você no que você está fazendo. E se isso funciona da cozinha, eu garanto para você que funciona para a vida e até dentro de um tatame. Total. Esse é o lado da cozinha que eu levei para dentro do jiu-jitsu. Eu acho que as pessoas falam um pouco, a gente tem falado nas nossas conversas, a gente tem falado muito sobre energia, né? E o quanto isso, acho que a gente até falou aqui nessa conversa, o quanto talvez até o Carlos Gracie olhava para esse lado da vida. E eu acho que isso a gente começa a perceber com o tempo. De novo, vem uma maturidade. Eu acho que eu aprendi muito isso na vida. E eu acho que o dojo me ajudou muito nisso também. Porque você treina essa habilidade de sentir a energia. De sentir a energia dos ambientes. De sentir a energia das pessoas, né? Ou do alimento. O alimento. Você fala muito do alimento. Eu falo muito do alimento. E cara, eu acho que faz muito sentido, né? Aquilo que você falou dos processos e das manipulações. Exato. Que acontecem durante o processo. Exato. Tem uma coisa que eu falo e eu sou crédulo, sempre. Mais que crédulo, eu não tenho absoluta certeza que eu tenho que quanto menos manipulado for o ingrediente, melhor. Então, eu gosto de comer um peixe que ele me pareça um peixe. E eu tenho certeza que o mesmo peixe, se eu fizer ele aqui em São Paulo, ou se eu fizer ele perto de onde ele foi pescado, lá ele é melhor. O ingrediente processado, eu falo assim, vou comprar uma granola. Talvez ela tenha algumas funções como alimento funcional, talvez ela funcione muito bem, mas o fato dela ter sido processada, eu acredito menos no valor daquele alimento do que se você mesmo fizer a sua granola. E assim eu vou desdobrando um pouco, eu sempre brinco e falo assim, cara, eu nunca entendi dentro da dieta Gracie um requeijão. A gente falou, a gente trouxe esse questionamento, né? É fato que provavelmente o requeijão que o Carlos Gracie colocava, ainda que fosse da mesma marca e do mesmo ingrediente, do mesmo produto que eu uso hoje na minha cozinha ou na minha dieta, mudou. A indústria do alimento, ela vai somando aditivos e colocando, inflando aquilo para ficar num custo melhor e as margens serem, enfim, as loucuras que a gente sabe. Enfim. De toda maneira, para mim aquilo é uma caloria vazia. É aquela caloria que engorda e que não traz benefício nenhum para o meu corpo. Então você é sempre defensor de você olhar um ingrediente e reconhecê-lo. Mas você sempre, mais do que reconhecer o ingrediente, de que ele seja colhido, feito perto da origem dele. É difícil praticar isso todo dia. Eu tenho um restaurante, eu ganho dinheiro fazendo outra coisa, mas eu não vou deixar de dizer isso. E aí as pessoas começam a questionar e eu quase que invariavelmente pergunto para elas uma coisa simples. Fala para mim uma das melhores comidas que você teve na vida. E normalmente isso vai estar ligado ou à infância, à mãe, ou a uma viagem. E normalmente é aquele franguinho caipira da avó, é o peixinho que foi pescado ali do lado da praia. Cara, esta memória afetiva da comida, ela também está ligada com a proximidade daquele ingrediente com a sua origem. É um ingrediente que viajou menos, que manipulou menos. É muito, volto a falar, etéreo, talvez muito pouco fácil de se compreender ou se expressar com palavras, mas muito fácil de entender para uma pessoa que está mais atenta ao lado energético do que a comida. A comida não. E vou te falar, André, assim, eu não entendo a gente comprar
um shampoo incrível, um kimono incrível, um sapato incrível, uma gasolina incrível e não comprar uma comida incrível. Isso eu realmente não consigo entender. Essa, de tudo que me falam, tem uma parte que eu ainda não consigo entender. Como as pessoas economizam no alimento. Assim, não é na querendo comida. pensando rápido, o que é um pouco isso, cara? E você falou um pouco, né? Eu acho que o grande mercado alimentício, né, cara, ele vai te puxando para um negócio de maior escala, melhores margens, e com isso, cara, quase uma manipulação. É quase uma ração, né? Para que, né, assim, vão te vendendo aquilo ali mais rápido, come mais rápido, toma isso aqui é mais gostoso, mas aquilo não é o melhor nutriente para o seu corpo. Você não está consumindo aquilo, né, e deveria ser o melhor aditivo para o seu corpo. A gente deveria estar pensando assim, né, nesse maior investimento. Eu brinco e vejo as pessoas compram iogurte, fazem a sua granola e tomam o seu whey protein, né? Cara, seria tão bonito que ela mesma fizesse o iogurte dela e que o soro do iogurte dela fosse o whey protein. Eu tenho certeza que seria melhor. Eu não estou questionando os suplementos. Eu acho que tem pessoas que têm um gasto de energia ou de alimento ou de proteína que realmente tem que ser suplementado. Eu acho que um atleta necessita sim de suplementação, mas nada vai me fazer acreditar que se eu conseguisse suplementar ele com proteínas de qualidade, com aqueles ingredientes na sua origem, seria melhor. E a mesma coisa para a medicina. Se a gente entender que os 70%, 80% dos remédios que nós colocamos na boca vieram das plantas. Mas a conversa é a mesma coisa, né? Existe uma grande um grande mercado nesse negócio, cara, que, de novo, vai acelerando, ganhando escala, né? E você acaba sendo um pouco até manipulado para esse lado. Lógico, você acredita que isso é melhor do que o outro, às vezes. Exatamente. Porque é aquilo ali que você entende como o certo. Certo, né? Tem duas coisas, né, que eu gosto de contar um pouco para as pessoas, né? Eu sou investidor e faço uso de CBD. Sim. Canabidiol. Se alguém não sabe o que está falando, falo eu aqui, é da maconha. E é legal, me faz bem. E de uns anos para cá eu comecei a tomar microdose de cogumelo. Sim. Eu também. Tem uma história que eu gosto de falar para as pessoas que está muito ligada com o que eu falei do alimento há minutos atrás. Sim. Eu acredito mais no cogumelo do que no CBD. Por quê? Porque o CBD eu tenho que processar ele. E o cogumelo, no máximo, secar e moer. Então, eu tenho... Se você colocar os dois na minha frente e falar, Alex, você só vai poder escolher um para tomar, eu tomo os dois, para ninguém ter dúvida, eu tomo os dois, e para ninguém ter dúvida, eu tomo os dois, ok? Mas se tiver que escolher um só, eu vou pro cogumelo, velho. Sim. Eu vou pro cogumelo porque ele é natural. Sim. Se um dia tiver um beck que eu não tenha que fumar e que me faça aí, que me entregue CBD, eu vou comer maconha. Por enquanto não dá para comer, eu vou só tomar a gotinha do óleo. E outras coisas também faço, mas vamos lá. Eu quero dizer o seguinte, a busca pelo ingrediente natural. E isso vem de uma desconexão. Okay? Agora eu vou falar muito como cozinheiro, mas também vou falar muito como num ponto de vista, de novo, um pouco mais holístico do ingrediente. Não me choca que um dos pratos mais famosos que eu fiz na vida foi colocar uma formiga em cima de um abacaxi. Sim. Não me choca que 90% dos brasileiros ou mais nunca colocaram uma formiga na boca. Não me choca que esse mesmo número de brasileiros nunca não saibam, nunca tenham provado um cupuaçu, que eles não façam ideia de como é uma árvore de cupuaçu. O que me choca, o que me congela, o que me estarrece, o que me faz mal,
e não é agora falar dos brasileiros, é falar no planeta Terra, são quantos humanos são capazes de reconhecer um pé de laranja sem fruta. Eu não estou falando de nada exótico, eu estou falando de uma fruta que está em todas as mesas, em todas as camadas sociais, no mundo inteiro. Sim. A desconexão do homem com o alimento, com o que abastece ele, com o que restaura ele, com o que traz energia para ele, é de um tamanho a ponto dele não conhecer a forma natural deste ingrediente. E aí começam as coisas, as distorções, que é, por exemplo, primeira coisa a dizer é o seguinte: 90% do que eu como, 90% da minha dieta é vegetariana. Isso não me faz vegetariano. Acredito piamente que vou até um pouco mais os estudos que mais me interessam, as que mais levam a sério, talvez os mais respeitados, sobre equilíbrio ambiental versus produção de comida, demonstram que e saúde mostram convergência em uma coisa: menor insumos de proteínas animais, mas não a exclusão dela. Todo respeito a quem não quer comer proteínas, tenho uma paixão pelo vegetarianismo, mas eu preciso, até pela minha profissão, da minha fração menor de proteína animal. Falo isso porque eu trabalho com a morte todo dia. Eu todo dia ponho a mão num peixe, eu todo dia ponho a mão num pedaço de carne, eu todo dia ponho a mão em um vegetal. Uma coisa que eu gosto e que eu falo muito para as pessoas, eu não estou defendendo bandeiras aqui, mas é que muitas vezes a gente vai a uma horta e vê lá as alfaces, as rúculas, as ervinhas, tudo lindo, maravilhoso, e você vê, já não tem mais uma formiga, já não tem mais uma joaninha, já não tem mais uma minhoca. Sim. Porque sentaram pesticida naquilo lá. E não é que a comida não está boa, o solo está estéril. Sim. O entorno, aquilo é um deserto verde. Está desprovido de vida, e se tiver uma vida, vai alguém lá com um sprayzinho matar. Cara, que lugar é esse que nós vivemos? E aquela teoria que você falou também no almoço, né? Duck, não sei o que. Tem duas coisas que eu gosto muito de falar. Um é é da agricultura orgânica. Lógico que eu sou um favorável, um apaixonado, um entusiasta dessas coisas. Tem duas coisas que eu gosto de contar muito. A primeira delas é de um enólogo, chama Philippe Pacalet, talvez o cara que colocou os vinhos naturais ao centro das discussões. Pacalet foi enólogo de um dos grandes vinícolas da Borgonha, do Domaine Leroy. Ele começou a entender que a terra estava morta. A terra não tinha mais besourinhos, já não tinha mais bichinhos ali, e daí nasce a vontade não de cuidar da planta ou da fruta, mas de cuidar do que provém a planta e a fruta. Acho que esse é um cara que eu gosto muito. Tem uma outra história que eu gosto, que virou uma aula minha, vou contar ela inteira aqui, que vocês vão editando, mas é um livro que chama The Power of the Duck, O Poder do Pato, e é uma das pedras fundamentais da agricultura orgânica. É um livro pequeno, se você tiver tempo, olha na internet, custa nada, é baratinho, curto de ler, para quem não tem o hábito da leitura também não dói, mas basicamente é um livro que conta a seguinte história: o cara herdou da família uma plantação de arroz sudoeste asiático, e ele ficava frustrado porque o arroz dele não era nem tão bonito e nem produzia tanto quanto do avô. E ele percebe que como o avô fazia, ele já não sabia mais fazer. E ele começa então uma busca para recuperar os saberes do avô e conseguir um arroz como ele tinha na memória dele. E a primeira coisa que ele faz, ele descobre que o pato era um amigo do arroz, porque o pato ia comer as plantinhas que competem com o arroz e os bichinhos que podiam ser danosos. E ele começa, então ele separa uma quadra da produção dele e introduz pato. E começa tudo muito bem, mas os patos comem muito e cagam muito, e geram um ciclo de nitrogênio, explode.
E isso faz com que haja uma explosão de algas que vão competir com o arroz e empobrecer a produção. Ele volta a observar a natureza e vê que os peixes podiam comer aquelas algas e que um círculo virtuoso podia ser criado, e assim ele começa a ter sucessos, que obviamente ele implementa. Isso não é o livro todo, mas... E aí eu gosto de contar essa história. Essa virou uma aula minha de muitos anos, quase 15 anos atrás, onde eu contava um pouco essa história, levava para a mesa, para a sala de aula, para a cozinha de aula, vamos dizer assim, um aquário grande com algumas plantas que simbolizavam o arroz, alguns peixes nadando e um patinho nadando. E daí eu provocava as pessoas para interpretação cultural do alimento e da extração desse alimento. Então, a partir do momento que eu arrancasse uma plantinha daquele aquário, aquilo não fazia mal a ninguém, porque outras plantinhas estavam ali, as sementes estavam ali, a gente podia cultivar, mas tinha uma morte. Sim. Tinha alguma coisa que morria para o meu sacrifício e não me agredia, porque aquele ciclo é fácil de entender. E aí tinha os peixinhos que nadavam. Eu já tinha malandramente espetado um anzolzinho na boca de um, com uma linhazinha que ninguém via. Eu pegava e puxava o peixinho, o peixe começa a se bater. E eu explicava assim, isso já choca algumas pessoas, não todas, e nem choca muito, mas é uma morte por asfixia. O cara não consegue respirar mais. Sim. Ele não tem mãozinha para dar 3 tapinhos. Ele vai apagar. Isso choca, mas não conflita. E nessa hora, então, eu pegava aquele patinho que estava nadando e afogava o patinho. E aí todo mundo gritaria na sala de aula. Não acontece nada, o patinho é capaz de mergulhar. Eu era 10 segundinhos ali de caldo no pato. Quem nunca levou um caldo na piscina ou no mar. É uma maldade um pouco, mas enfim, me perdoem por isso. Mas isso fazia as pessoas... E eu falava de 3 mortes. Eu mostrava 3 mortes e a interpretação, mais do que querer exibir a morte, era provocar uma reflexão. Você vai a uma feira livre hoje, chega uma barraca de verduras ou de frutas, isso não é agressivo a você. A forma com que ela foi produzida, se teve emprego infantil, se ela se teve... Aquilo ali não traz. Aí você chega numa banca de peixe... E os peixes estão lá inteiros, com os seus olhos, com as suas caras. E você não sabe se a gente, primeiro, de modo geral, acha aquilo bonito. Sim. E a gente não sabe se aquilo foi fruto de uma pesca predatória. Exatamente. O que antecedeu aquelas mortes. E aí você chega na barraca no cara que vende carne, no que vende frango. E aí não tem uma galinha morta, não tem um frango com a língua de fora, um porco morto, um cordeiro morto, um bezerro morto, uma vaca morta. Porque isso nos causaria... Hoje está tudo picado. Está tudo distanciado da sua forma natural. Então, é triste, é duro falar isso, mas a gente... Isso foi fruto de um documentário que eu fiz para a Netflix, que é o Chef's Table. Eu estou na temporada 2, capítulo 2, que o mantra, o que eu mais repito durante o documentário é que atrás de cada prato tem uma morte. É uma maneira que a gente precisa olhar e entender, porque é assim a natureza. Sim. E nós adoramos dinheiro. E a gente vai para... Vou brincar no seu bitang aqui, a gente vai para Bali, velho. Aquele dinheiro não vale nada. A gente volta com as moedinhas, e não importa se foi 10 vezes para Bali, você não joga a porra da moeda fora, velho. É contra a nossa cultura. Sim. Jogar moeda de cruzeiros. Você acha moeda velha em casa de quando a gente era criança, você não joga. Ninguém... Se joga uma moeda fora, é numa fonte para fazer um desejo, para ganhar mais dinheiro. Essa é a nossa relação com o dinheiro, ok? Sim. Eu estou usando esse paralelo só para falar assim, por que a gente não joga moeda fora e joga comida fora? Por que a gente dá um sobrevalor a alguma coisa que é inanimada, que não tem mais valor? É um valor que a gente acordou que ela existe e joga fora.
fora um valor absoluto, que é um presente que a vida nos dá. Colher da natureza é ceifar vidas, mas é gratuito, é generoso, é abundante. Sim. Este exercício bem feito é a natureza. E é um ciclo da vida, né? Isso sim. É uma harmonia do mundo, né, cara? Isso não acontece. E eu lembro, acho que você falou também isso, né? Os animais não fazem amor por prazer, né? Exatamente. É lá no instintivo, né? Eu falo muito isso, né? É. Todos os seres vivos, todos os seres vivos, de uma bactéria a nós, nos alimentamos e nos reproduzimos. O homem, com a inteligência, com as suas faculdades, transforma isso em prazer. Sim. É fundamental a gente entender que a alimentação é uma necessidade vital e que nós só vamos ter isso se o nosso entorno for bom. Não dá para sonhar em comer um peixe se os nossos mares e os nossos rios não estiverem saudáveis. Não dá para sonhar em comer verduras boas, não é só se tiver uma floresta linda em volta. Se o homem que trabalhar naquilo não for feliz. André, é fundamental a gente entender. O Brasil é um país de biodiversidade, todo mundo fala de biodiversidade. A gente tem que entender que a gente é um país de sociobiodiversidade. Sim. O homem está junto, seja ele um quilombola, seja ele um indígena, um povo originário, seja ele um capial, seja ele um agricultor, seja ele o dono da fazenda, seja ele o comerciante, o feirante, o chefe ou o consumidor. Sim. O que conecta 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, talvez quase 8 bilhões no planeta Terra, não é a internet, é o alimento. O homem precisa se reconectar com a cadeia do alimento como está conectado à internet. Existe uma dissociação. E essa reconexão do homem com o alimento é respeito à natureza, é gratidão. É o que na yoga a gente vai chamar de puja. É o melhor sentimento seu em favor do seu coletivo. Isso tem um nome. Se na yoga a gente chama de puja, numa sociedade normal, nós devemos chamar isso de cidadania. Sim. A cidadania não é a atitude do indivíduo em favor do coletivo. Vou explicar isso, vou trocar isso em miúdos, André. Vou falar o seguinte: nós não paramos nosso carro no farol vermelho para não bater o seu carro. É mentira. Este argumento eles usaram para te convencer que se você parar no farol vermelho, você melhora o trânsito da sua cidade. Esta é a atitude do indivíduo em favor do coletivo. Esta é a gratidão do ser humano ao seu entorno. Este é o mais puro puja que um yogi pode fazer. É não falar, é agir, é estar presente em cada ação dela, seja no comprar, seja... as pessoas me perguntam o que pode ser a comida do futuro. Eu sou de uma geração, eu nasci em 1968, só se falava de um homem que pisando na lua. Eu cresci vendo Perdidos dos Espaços que a comida do futuro seria pílulas de astronauta. Passaram-se 50 anos, a comida não mudou. O que pode ser a comida do futuro? Eu vou usar essa régua de 50 anos, que é a minha idade, eu tenho 55, mas vou usar essa régua de 50 anos por dois motivos. Um pouco por minha história de vida, mas também é porque é a maneira que a gente mede a arte. O que é arte moderna? O que é arte contemporânea? Arte moderna, o que aconteceu nos últimos 50 anos. Arte contemporânea de hoje para os próximos 50. Vamos entender então, usar essa regra de 50 anos para falar assim, o que foi a comida moderna, o que foi a comida nos últimos 50 anos. A industrialização, o empobrecimento, o maior número de doenças, só coisas horríveis. O que vai ser a alimentação do futuro?
se ela não é pílula de astronauta e a gente só perdeu, então nós vamos morrer. Não. Eu sou essencialmente um otimista. E a consciência do erro é o primeiro movimento do acerto, assertivo. O homem hoje está entendendo que a relação dele com o alimento precisa ser revista, precisa ser reentendida. E isso é o maior acerto. Essa é a comida do futuro. A comida do futuro não vai ser pílula de astronauta, não vai ser novas receitas, vai ser a comida que nós fazemos hoje, com respeito. Com respeito à terra, com respeito ao produtor, com respeito ao clima, com respeito às biodiversidades, ou a sócios biodiversidades, com respeito ao homem do meio, o comerciante, com respeito a você e com respeito a quem você serve. E essa chave mora numa palavra que chama não. Se eu perguntar para 10, para 100, para 1000 pessoas que querem comer bem, eu não tenho um senso comum. Um vai achar que é vegetariano, outro vai achar que é não sei o quê. Sim. Não existe um senso comum sobre o que é comer bem. Agora, se eu perguntar o que é comer mal, sim. Partindo desse senso comum, a comida do futuro é não. É não compre, não cozinhe, não sirva, não comungue com o que você não acredita. Eu não tenho que mostrar para o mundo certo, eu tenho que convencer só o mundo a agir de acordo com a ética dela, que é o não, é o ruim. O futuro é bom, cara. O homem é bom. Eu sou um otimista do amanhã. Eu acredito que seja através do Egito, seja através da yoga, seja através da culinária, o que eu encontro ao meu entorno são mensagens positivas para olhar para o amanhã, para o meu filho, para o meu neto. Não chegou, mas está quase. Tá? Não, muito animal. E você acha que essa visão, porque assim... você já me contou algumas experiências de vida suas, né? Por exemplo, uma que eu lembro muito no Japão, né? Nos mosteiros, enfim. Depois você contou uma outra também de uma vivência com os índios. Você acha que e de novo essa coisa que eu te falo da tua intensidade de vida, né? De você mergulhar ali para buscar um conhecimento ou viver uma experiência, cara, que vai te enriquecer muito, né? Porque ali você começa a colocar um óculos diferente. Exato. Sobre a humanidade, sobre o mundo, né? E acho que isso também te dá essa visão que você tem, né? André, cada uma dessas experiências, então, vou contar rapidamente aqui. Eu fiquei quase uma semana no mosteiro zen budista. A minha missão lá dentro era aprender a cozinhar dentro do conceito do zen budismo, que é sem carnes, porções pequenas, uma degustação, são vários pratos, você precisa ter um fermentado, você precisa ter um kuzu, você tem um conjunto a ser aprendido, e principalmente todo fogo deve ser feito de lenha e todo gelo deve vir da natureza, ou do gelo de degelo, ou da água gelada de um rio que vem a você. Este é um primeiro conceito da cozinha zen budista, e eu quis ir para o Japão e quis ficar dentro de uma cozinha e fazer o zazen com eles, e tudo isso é muito difícil, até você entender quantas ações nós tomamos por condicionamento e quantas ações nós tomamos por livre-arbítrio. Vou tentar trocar isso em miúdo. Os animais aprendem a reagir conforme as nossas expressões ou ordens. Minha mãe diz que o cachorro dela conversa com ela. Eu entendo que eles têm uma afinidade, que eles têm uma sintonia que é tão grande que quando ela está triste, o cachorro... Sim. É só isso. E com isso ele ganha a recompensa. É muito mais por condicionamento. Nós somos seres humanos, nós somos inteligentes, nós temos a primeira virtude do ser humano, que é o livre-arbítrio. Então nós não agimos por condicionamento. Não é isso que as pessoas falam? Mentira. Quantas vezes na vida você trocou de apartamento quando viu que estava indo para apartamento errado, trocou de telefone? Quantas ações no dia a gente toma por condicionamento? Porque disseram para a gente que é assim, a gente repete. E não por livre-arbítrio. Não por eleger exatamente o que você quer fazer. Sim. Você está só repetindo o modelo que passaram para a gente. Então essa vivência dentro de um mosteiro me trouxe muito esse lado de como
me ensinaram que falar é importante. Dentro de um outro momento, aí já com os índios, eu fui entender valor. Para alguns, vamos falar para os mais isolados, o dinheiro não é referência. O dinheiro não compra. Pode comprar no meu mundo. No mundo deles lá, ele não quer dinheiro. Ele quer, às vezes, a sua lanterna, ele quer a sua... Aquilo para ele tem valor. Aquilo tem utilidade muito mais do que um pacote de dinheiro. Então, essas são... E este valor, o nosso valor, a nossa cultura está muito montada... Tem no alicerce o acúmulo de dinheiro, o acúmulo de conhecimento, o acúmulo de roupas, o acúmulo de livros, e você parece uma figura mais importante porque você acumulou na vida. Eles não. O que eles querem é tempo. Eles querem o que nós falamos aqui de alguma forma, que é o estar presente, é não ter que se preocupar. Eles não é que eles são vagabundos. Na nossa leitura eles parecem que eles são vagabundos. Eles não têm isso. No caso dos Yanomamis, eu fiz uma vivência grande com eles no Alto Awaris, onde eu fui aprender que o regime de sono deles é muito diferente do nosso. Nós aprendemos, ou a maioria da nossa cultura, até de outros povos indígenas, se dorme à noite e dorme 8 horas por noite, e o sono tem que ser seguido, e a gente entende tudo isso. Lá não. Lá a gente muitas vezes estava lá em 8, 10 homens dormindo, de repente um acordava no meio da noite e queria cantar. E ai de você se você mandar ele calar a boca. Ele recebeu uma mensagem lá do Chapiri, da crença dele, que ele vai, que é aquela hora de cantar, e se for hora de cantar ele vai cantar, e se for hora de ir pescar ele vai pescar, se for hora de caçar ele vai agir conforme os instintos naturais dele, porque o tempo é dele. Ele tem a chave do tempo. Isso é muito louco, é muito difícil entender, é difícil falar para você isso, mas é uma forma de encarar a vida muito diferente da nossa. Sim. São valores opostos aos nossos. Ele é dono do tempo dele. Nós somos donos do nosso dinheiro, do nosso material. Essa foi um grande aprendizado dentro dessas vivências extremas, que eu realmente vou atrás delas. Eu tenho prazer por isso. Márcia, minha mulher, diz que eu tenho um conceito de férias que é quanto pior, melhor. Mas eu sigo buscando essas coisas, buscando tentando me colocar em outras maneiras de ver este mundo. E posso aqui contar, tinha uma passagem incrível no Rio de Janeiro. Antes de falar o lugar do Rio de Janeiro, eu estava com o Rob Machado, surfista, com Bob Burnquist, com o John Rose, que também foi um grande surfista, e nós fomos ao Lixão de Gramacho fazer uma ação de água que o John Rose capitania, que chama Waves for Water. Vou parodiar ou usar as frases dos Titãs, né? Riquezas são diferentes, miséria é miséria em qualquer canto. Aquilo me parecia o lugar mais miserável que eu pisei no planeta Terra, mais do que uma Amazônia profunda, mais do que... eu fui muitas vezes à África, eu vivi situações de miséria, situações de miséria, melhor falando, mas o Lixão de Gramacho é uma das coisas mais estarrecedoras que eu vi na minha... E não é ausente a felicidade. Isto é uma coisa, essa é uma grande lição da vida, como naquela Sim. Lugar sujo, feio, pobre, existe gente feliz. E aí eu começo a questionar se a minha vida é feliz. Se ter tudo que eu tenho, seja ela uma faixa preta, seja ele o título de um dos melhores chefes. Será que isso é felicidade? Sim. O estar presente, esses valores todos que nós falamos, quando você vai andando por esses lugares, entendendo esses valores, puxa vida, vou olhar para dentro de mim. Agora, cada vez que eu vou olhar para dentro de mim, eu vou buscar
o maior sentimento de gratidão por ser quem eu sou, de estar onde estou. Assim, eu acho que essa é a minha... Sim. Isso é muito animal que você falou, porque realmente, né, cara, e eu acho que a gente vai entendendo a vida com o tempo, né, e o que é a felicidade ou o sucesso na vida, e a gente vai vendo que não tá ligado a esses ganhos materiais, principalmente. Não. Né? E até no almoço com você eu falei assim, rapidamente, falei assim, porra, cara, eu tenho que tomar cuidado com essas tentações, né? Porque às vezes elas me tiram, né, dessa outro lado de filosofia, harmonia de vida, que, cara, com o tempo eu comecei a entender que é isso mesmo, é onde eu tenho que remar, é para um lado, isso vai me trazer a realização, né, a felicidade que seja. Eu estou num momento da minha vida, tenho 55 anos, tenho uma carreira bem sucedida. Estou num momento de transição, André. Assim, é uma coisa que eu discuto muito com o Demian, que também encerrou a fase de lutador e está passando por uma nova fase, uma transição da vida dele. E é uma das primeiras coisas que eu, conversando com o Demi, conversando com outros amigos que já passaram por isso, a gente vai aprendendo com outros modelos, né? Um dos modelos que eu trago muito para a minha vida hoje é o Pelé e o Maradona. Sim. O Pelé, eu não sei dizer quem foi o melhor. Eu tenho certeza que o mundo não viu a decadência do Pelé. O mundo viu a decadência de um ídolo Maradona. Sim. Eu não falo isso para diminuir o Maradona, mas o fato é que ele se expôs. Sim. Ele colocou as tripas dele para o público ver, e isso criou uma mancha na imagem dele. Independente disso, o que eu acho é o seguinte: hoje eu tenho 55 anos, passo por uma série de transformações na minha vida, começo a projetar a minha vida para os próximos anos dela, e obviamente eu vou sofrer pressão financeira. E eu trabalho num negócio que é de gerar valor às pessoas que comem comigo, que eu sirvo para elas. É um negócio que tem um luxo em torno, e parece que minha vida é um... E obviamente você se contamina com essas coisas, e você às vezes até quer. E eu não acho feio querer. Sim. Não me recrimino por isso. Mas eu me questiono. Com a pandemia... antes da pandemia estava lá o Dom Bom, tinha alguns restaurantes, estavam todos indo muito bem. Eu estava construindo um hotel numa das principais avenidas, um prédio de 35 andares. Vem uma pandemia e todos esses restaurantes incríveis de hotel, prédios tava tudo caindo na minha cabeça, velho. Aquilo ia me matar. Aquilo ia acabar com a minha vida. E aí eu tive um apoio. Acho que todo momento muito difícil da sua vida, as pessoas que estão ao seu entorno, a tua família e os seus amigos, ou vão te acolher ou vão te abandonar. Eu tive a sorte de ser acolhido, e eles me deixaram mais forte, e eu consegui passar e consegui vender principalmente o hotel e fechar os restaurantes e fazer uma história. E aí eu fiquei rico. Eu não fiquei rico porque eu tinha dinheiro. Eu fiquei rico porque eu não tinha mais aqueles sonhos que eu tinha. Sim. Já não mais me oprimiam. O circo que eu criei não ia desabar em cima da minha cabeça. Então, são coisas que eu tenho muito clara na minha vida hoje. Assim, eu não faço não estou aqui pregando a pobreza. Não quero ser pobre. Eu gosto de dinheiro, gosto das coisas boas da vida, gosto de comer bem, gosto de carro bom, gosto de tudo que é gostoso da vida. Não é nada, mas eu não quero ser um escravo disso. Sim. Eu não quero ser a vítima do meu sonho, da minha ambição, da minha frustração de jovem pobre. Eu fui, né? Eu sou de uma família simples, então vivi muita limitação na vida. E ganhei, a vida me mimou. E virei talvez um cara que eu não precisasse ter virado, e precisei tomar essa rasteira na vida para voltar e falar: se liga, malandro. E é isso, a gente até falou muito disso, né? Eu acho que nossas perdas, né? Ou quando a gente perde, ou quando a gente está numa situação de muito sufoco, é onde a gente realmente, cara, vai de alguma forma evoluir para frente, né? Entender algumas coisas nossas, inclusive nos conhecer melhor. Quando você coloca uma pessoa em desconforto, você começa a conhecer essa pessoa. Não, e às vezes o conforto é um tremendo inimigo, né? Passado a pandemia,
eu tenho uma casinha na Bahia, e aí, pô, levei meu pai, minha mãe já estava morando lá, e a vida foi ficando, e eu comecei a ficar cada vez mais na Bahia, e aquilo é fascinante, cara, e é um lugar com, enfim, uma história muito bacana. E aí eu comecei a levar cada vez mais a sério essa transição da minha vida, e principalmente, quem sabe, ir morar na Bahia, já que eu nunca me completei em São Paulo. Não que eu achar ruim, que eu achei ruim morar em São Paulo, mas eu nunca me completei morando em São Paulo, e comecei a ver na Bahia aquilo. E aí eu passei no final do ano até março, quase 3 meses e meio, praticamente morando na Bahia esse ano. E a hora que eu vi, eu já estava fazendo negócios na Bahia, construindo um hotel. Falei, caraca, velho, você aprendeu a lição ali outro dia, cara. Você vai fazer o mesmo erro de novo. A gente se vitimiza ou acaba sendo dragado por essa força que se coloca, e é uma disciplina eterna de conseguir não perder o seu eixo, de ser fiel. Sim. Eu não sei se a melhor escolha é a que eu estou fazendo. Eu tenho certeza que eu não estou fazendo as escolhas que os outros querem que eu faça. Isso é muito animal, né? Você praticar isso, né, cara? E com essa ciência, inclusive. Tem uma outra coisa, talvez até ligado nesse último tema aí, de falar de Bahia, de Brasil. Você é um cara também que traz... Eu ia até falar isso quando eu comecei a falar da cultura brasileira do jiu-jitsu. Acho que o jiu-jitsu carrega para o mundo esses traços da nossa cultura. Você é um cara também um apaixonado por essa nossa cultura, essa biodiversidade que você falou, né? Assim, eu acho que o Brasil tem uma energia também, assim, muito legal e forte, né, cara? Que poucas vezes, talvez até porque a gente vive nela e também absorve algumas coisas negativas ou enfim, não consegue olhar com tanta paixão assim, como você olha, e não só olha, mas você valoriza, você sabe tirar esse valor. André, deixa eu te contar uma história. A primeira coisa que eu já contei aqui, eu sou de uma família simples, eu nunca fui de uma família rica, eu não estou falando que nós passamos fome, nem nada disso, mas a gente é de origem simples. E tudo aquelas coisas que a gente comia, que eu comia quando era infância, eu tive a sorte de nascer numa família que, se não tinha dinheiro, gostava de viajar e de comer coisas da terra e de fazer viagens para lugares que não eram confortáveis. Meu pai sempre foi um super aventureiro, gostava de fazer camping selvagem, a gente gostou de pescar, a gente ia para o mato, a gente ia para o mar. Então esse desconforto que a vida trazia era recompensado por delícias, que eu aprendi muito cedo que eram delícias. E aí eu cresci, aí eu fui do punk rock, fui trabalhar na noite, me joguei nas drogas, fiz toda aquela história que todo mundo em algum momento fez mais ou menos, eu fiz também. E aí fui morar na Europa. Cheguei na Europa por conta da música. E eu queria saber da música, queria ver shows, minha história era com a música. Cheguei lá e começo a ver um mundo que me fascina e quero ficar naquele mundo. E por deslumbramento, e também porque tudo que me parecia que era Europa e Estados Unidos era muito mais legal do que a gente tinha no Brasil, eu comecei a ter até uma certa vergonha de ser brasileiro e da comida, que era uma comida que não tinha prestígio nenhum. E eu fui trabalhar na França, na Bélgica, eu fiz escola na Bélgica, trabalhei na França, trabalhei na Itália, que eram as grandes cozinhas, e eu logicamente também fiquei deslumbrado com isso e não queria nem ser brasileiro, mas não queria nem fazer farofa, eu queria falar outra língua, eu queria ser que nem aqueles caras. E aí eu fui trabalhando com eles e fui entendendo, por exemplo, que na Bélgica eu trabalhei num restaurante de um cara que chegava no outono, a gente ia para o bosque colher cogumelos, esperava o cara das trufas para comprar as trufas, esse cara tinha ido caçar trufas. Às vezes vinham os caçadores e traziam um javali ou traziam pombas, aqui no Brasil não é essa pomba que a gente vê aí voando nos centros urbanos, é uma pomba selvagem, mas é uma pomba, uma codorna, e traziam essas caças para a gente muito no outono, que é o grande momento da gastronomia na Europa. E aí eu tinha que trabalhar os cogumelos, as trufas, as caças, os peixes. Isso me conectava com a minha infância, de alguma forma, de colher fruta, com meu avô pescar ou limpar um bicho. E eu fui começando a ver
analogias. Comecei a entender o orgulho que eles tinham de serem belgas, italianos ou franceses, mais do que italianos ou franceses, da região que eles eram, se eles eram da Borgonha, se eles eram do Piemonte, se eles eram da Lombardia, o orgulho do regional. Volto para o Brasil muito mais brasileiro do que eu saí. Muito mais brasileiro do que em qualquer momento que eu morei naqueles países, que eu comecei a entender que o que eu conhecia, ou os valores que eu acreditava, eram os valores que eles acreditavam. E que se eles eram orgulhosos de serem daquele lugar, eu tinha que ser orgulhoso do meu. E o meu era mais legal ainda, cara. O meu era colorido, o meu era saboroso, o meu era diverso, o meu é ensolarado, o meu tem sorriso. Uma das coisas mais legais, se você não é um cara que foi ligado à comida, tem uma coisa que você pode, se você viajou um pouquinho pelo mundo, o mundo é chato para um caralho, é todo mundo mal-humorado, deprimido. Você vem pro Brasil, neguinho, é sorridente. Essa energia que a gente tem, alguns, sei lá, talvez o Havaí tem, alguns lugares no mundo tem, são únicos. Sim. Então eu fui ficando cada vez mais apaixonado pelo Brasil, porque os nossos sabores são incríveis, as nossas dimensões são incríveis, a nossa diversidade é incrível, o nosso sorriso, essa vibe boa, que o jiu-jitsu ajudou a carregar para o mundo, né? Sim, hoje você a gente exporta isso. Exatamente. Né? Vai tudo isso na mala, né? Vai tudo na mala. Das coisas, agora voltando um pouco ao jiu-jitsu, o que eu vejo que, cara, a quantidade de gente que eu fui andar no mundo e que veio falar um pouquinho de português, ou veio trocar 2, 3 palavras que nem quando a gente criança falava nice to meet you, vai falar que um pouquinho de inglês a gente falava. Os caras vêm com essa coisa do berimbolo, você guardeiro, você fala, pô, é legal demais isso, cara. Sim. Que vibe boa, né? E que esporte fascinante é esse que no final de um treino ninguém vai embora, que todo mundo senta no tatame para tal da resenha, para aquela conversinha, para o estudinho de uma posição, e que este jeitinho brasileiro incrível, que não é o jeitinho brasileiro de levar vantagem, mas é o jeitinho, a maneira com que nós fazemos, essa resenha o jiu-jitsu levou junto, que é essa conexão entre homens, entre pessoas, né? Exatamente, independente de qualquer coisa, né? De qualquer valor. Eu falo algumas coisas, eu vou repetir aqui, eu não quero ser mal interpretado, toda vez que eu falo homem, eu não estou falando de masculino e feminino, eu estou falando não estou usando gênero, pelo amor de Deus, a vida tá chata pra caralho. Eu estou falando do ser humano. Sim. Mestre, muito animal, cara. Sempre estar com você, assim, é demais. Obrigado, André. A gente falou de energia, eu acho que você emana essa energia, assim, poderosa, cara. E por isso que eu te chamo de mestre, porque eu acho que é sempre um grande aprendizado estar contigo. E muito grato também por você representar o nosso jiu-jitsu, né, cara, brasileiro, né, cara? Você é um cara que veste a faixa preta ali com muita sabedoria de vida e é um grande representante da nossa arte, cara. Enfim, cara, muito obrigado aqui. Eu só agradecer a você por abrir esse espaço para mim, a comunidade do jiu-jitsu de me receber. Eu sou muito bem recebido pela comunidade do jiu-jitsu e aproveitei e tirei o óculos aqui. Estou com o olho todo arrebentado aqui e eu adoraria que tivesse sido dentro de um ringue, dentro de um tatame. Não foi. Foi um caso grave que eu não vou ficar falando aqui, mas eu queria dividir uma coisa com vocês que fala assim, cara, todo mundo tem uma história ruim na vida. Há uma semana atrás eu podia estar numa outra condição. Não pode se abater. Não tem que ter vergonha. Não tem que... as coisas difíceis da vida são as maiores alavancas de um amanhã melhor e mais forte. Tirei o óculos por conta disso. Falei assim, pô, passar alguma coisa ruim na vida, velho, se puder, não precisa exibir. Não precisa exibir. Sim. Mas não tenha vergonha. Vai lá e se foi de um soco na cara, carregue com o mesmo orgulho, porque ele também vai ser um bom aprendizado. Animal, velho. Obrigado, André. Obrigado, velho. Obrigado, bom respeito. Vamos fazer de novo, vamos estar junto aí. Pô, várias vezes. Quem sabe um dia no dojo também. Ainda não tomei esse amasso aí. Eu vou tomar esse amasso.